Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. PTP claro da hora que você estiver assistindo este vídeo, menino. Pessoal, eu tenho 3 assuntos para falar com vocês hoje, rapidamente, né? Um dos assuntos é esse, né? Motorista denuncia a passageira por fazer carícia e tentar agarrá-lo durante a corrida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O aplicativo gravou e o motorista fez a denúncia, fez o BO e tudo. E, assim, eu espero que seja poucos, não poucos motoristas que passem por isso e resolvam denunciar, mas poucos passageiros que façam isso. Fiquem bem espertos, vejam isso daí e evitem esse tipo de coisa. Tá na hora da gente deixar de levar isso na brincadeira e começar a levar a sério, porque às vezes você dá um bom dia mais educado para uma mulher e dependendo da cabeça dessa mulher, sei lá, da ideologia, da forma de pensar dessa mulher, ela pode levar por um lado que não é legal. E a imprensa, ela tá doida, maravilhada para pegar motorista de aplicativo. Eu já percebi isso aí, principalmente a Rede Record. Ultimamente a Rede Record, a maioria dos problemas está dando toda a ênfase quando é para motorista de aplicativo. Visão minha, posso estar até errado, mas essa é a minha visão e encerro por aqui o assunto. Um outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o radar de viagens. Ontem eu produzi um vídeo falando sobre o radar de viagens, o que eu pensava e o que eu penso do radar de viagens, né? Só mais do mesmo na Uber. E que a coisa estava sendo testada nos Estados Unidos. E o que acontece lá respinga cá. E realmente isso é verdade, pura verdade. Sinceramente eu fui pego de surpresa, eu esperava que ia demorar um pouquinho mais. Porém, no dia de hoje eu fiquei sabendo que a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, é uma das cobaias aqui no Brasil. Aliás, a cobaia daqui do Brasil, a cidade de Blumenau, que vai trabalhar com esse tipo de modalidade na Uber, que é o Uber Radar. Que consiste em uma tela como essa daí, você vai simplesmente escolher a viagem, é bem parecido com o InDrive, é uma mistura de InDrive com 99 Popa. Tem uma tela com várias viagens, você pode clicar naquela tela daquela viagem que você achar interessante e fazer. Esse é um exemplo que foi mandado pela Uber, né? Uma viagem até de São Paulo, né? Mas São Paulo não está participando disso aí, é em Blumenau. Esse exemplo que a Uber mandou foi um exemplo sensacional, espetacular, né? E até penso eu que no início vai ser desse jeito, mas como a gente já tem um certo tempo de janela na Uber, a gente sabe muito bem que a Uber tem aquela fama do traficante, né? Que dá tudo no início, entrega pro cara tudo no início com facilidades. Depois que o cara vicia, aí ela vai tomar tudo de volta. Que é um exemplo bem na prática, porque é aquela coisa, né? Se você vai ter o Uber Radar como punição, como é que você vai estar negando, por exemplo? Você nega 5 viagens, aquelas viagens de 5,50, viagem que não tá legal. Que é a viagem que você vai negar? É a viagem que não é legal pra você, entendeu? E aí, de repente você cai no Uber Radar, que é uma espécie de punição, e aí você vai ter viagem como essa, 18 km, você ganhar R$45. Bom, gente, o dia de hoje, a segunda-feira não foi muito boa, mas pela primeira vez eu participei do Turbo, né? Como eu disse a vocês, eu tô voltando hoje depois de vários dias parado aí, pela questão dos problemas que tá acontecendo em Natal. E vocês, se quiserem saber mais detalhes, vai no vídeo anterior também que eu explico um pouco do que aconteceu. Então vamos logo aqui ao assunto. Essa viagem aqui é uma viagem Uber Turbo, que eu peguei um Turbo, valor de R$5, que é um intervalo de 1 hora, né? Que você pode fazer viagens de R$5 dentro do Turbo, se for naquele território, né? Eu fiz apenas uma única viagem, uma viagem que normalmente seria R$13, R$12, de onde eu parti para onde eu deixei, e acabei recebendo aí R$18, juntando o valor da viagem com o valor do Turbo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Não é exatamente essa situação dessa viagem. Eu queria chamar a atenção de vocês, eu vou usar apenas essa viagem como exemplo, que foi o exemplo mais absurdo, mas tivemos outras viagens em que a Uber tirou, mas tirou com força, gente, tirou com força. Mas esse exemplo aqui eu vou deixar porque foi a facada maior. Eu fiz uma viagem de 6,3 km, recebi 9,48 de valor de estimativa. Eu estava precisando vir para o Tirol, que eu tinha um particular para pegar no Tirol. E aí eu aceitei essa viagem aí, dá 1,3, 1,4 por quilômetro, né? O ideal é você aceitar 1,5, mas eu fui porque na realidade eu estava até precisando para fazer o meu particular. Só que quando eu cheguei no final dessa viagem, eu me assustei, porque eu perguntei à passageira se ela tinha alguma pendência. Por quê? Porque esse valor final, o valor estimado da Uber para mim, 9,48, tá dentro do cálculo, né? Aquilo que eu falei antes. Só que quando eu cheguei no final da viagem, eu fiquei tão desnorteado que era para eu ter printado a tela de encerramento de viagem dela, mostrando que não tinha nenhuma pendência. Mas infelizmente eu na hora eu não printei, porque eu perguntei pra ela, você tem alguma pendência na Uber? Ela falou, não, é porque não tá na dinâmica. Ela aceitou pagar R$21,87, olha só, gente, R$21,87 foi o que a Uber cobrou da passageira, 9,48 foi o valor estipulado pra mim. É exatamente a diferença de R$13,95 ficou pra Uber, 60% ficou com a Uber. É impressionante, gente, é incrível. A Uber, com essa história de turbo, ela pode colocar, já não põe dentro dessa área do turbo, que é uma área que sempre dá dinâmica, ela já não põe a dinâmica real, principalmente aqui em Natal, que estamos passando pelo que a gente está passando. A dinâmica está lá em cima,
Ah, Cleiton, mas a dinâmica, se tiver uma dinâmica de 2.0 que dá R$ 15 o valor, a Uber vai pagar os R$ 15. Se a dinâmica estiver lá, mas a dinâmica nunca está. 6 horas da manhã não tinha uma dinâmica sequer. E isso a gente sabe que é irreal. Mesmo em dias normais. Imagine dias como de hoje, que não tinha ônibus, que não tinha trem. Tudo concentrado. Se eu falar que não tinha ônibus, eu vou estar mentindo. Tinha ônibus, 30%. O que tinha para transportar o trabalhador para o trabalho dele eram 30% dos ônibus coletivos, que já não dão conta do recado. Não tinha trem. Então éramos 30% da frota de ônibus coletivo, mais 30% da frota de alternativo, né, daquelas vans, e mais os motoristas de aplicativo. Aonde é que ali não vai ficar com dinâmica? E dinâmica, ó, lá em cima. A prova tá aí. Eu juro que eu pensava que essa viagem, ela estava devendo alguma coisa, mas não estava. A minha única tristeza é que eu não consegui, na hora eu fiquei tão desnorteado com o que aconteceu, com o valor, com a diferença, que eu não consegui marcar ali, olha, aquele valor, eu vou printar e tal. Não consegui, cara. Eu só encerrei a viagem. É um absurdo, gente. É um absurdo que a Uber está fazendo com os motoristas. Ela não aumenta a taxa dos motoristas, pelo contrário, em certas situações ela diminui, que é o caso dessa daí, mas ela diminui o repasse para o motorista. Ela não diminui o que ela tira do passageiro. E tem outros exemplos aqui que eu vou... Tenho N exemplos aqui. Foram 15 viagens que eu fiz hoje. Eu tenho dessas 15 umas 11 com diferenças menores do que essa, porque essa daí realmente foi a absurda. Mas, e aí? Como é que fica a situação? Não tem condições. Essa questão desse turbo, e é por isso que eu digo que eu não tenho bons olhos para essa história desse radar, porque esse turbo é o que a Uber faz de mais do mesmo. Quer tirar muito de muitos para dar um pouco a poucos. A verdade é essa. Infelizmente. Vamos esperar. Pelo menos no começo, como sempre, a Uber sempre dá aquele upgrade, né? A história do traficante, né? Vamos aproveitar os primeiros momentos, ficarmos espertos, porque quando ela achar que te viciou, ela vai começar a te sacanear também na questão desse Uber radar. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque não tem lógica. Se é o cálculo que a Uber faz, se é a regra que a Uber tem de te punir e de ter que aceitar só daquele radar, ora, se é uma punição, eu nunca vi o cara punir com coisa boa, né? Beneficiar o infrator. Fica a dica. Vamos aguardar. Se gostou do vídeo, não esquece daquele joinha para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Clique no sininho, deixa de escurinho com as aspinhas de lado. E não esquece de consultar, de verificar lá a nossa página no Instagram, que de vez em quando saem uns conteúdos muito bons lá também. Às vezes até antecipado. Essa questão dos valores aqui do turbo e a questão lá do Uber Radar. Lá saiu antes do que aqui. A gente deu uma pincelada inicial lá e tá detalhando mais aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço, valeu, eu fui. Até a próxima.